queridos amigos e irmãos da União Espírita Maria de Nazaré, que Jesus nos abençoe e que possamos juntos mais uma vez estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das nossas aflições. Então, todos nós estamos aqui mais uma vez, agradecidos, conectados com os bons espíritos, pedindo a presença de Jesus para que Ele possa nos conduzir para uma paz interior, para uma compreensão de tudo que nós precisamos hoje acrescentar na nossa vida através do conhecimento do Evangelho de Jesus. Então, para dar início ao nosso Evangelho, nós façamos uma prece em nome de Jesus para que Ele possa, nesse momento, nos abençoar a cada um de nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, que possamos ampliar nossa compreensão, Jesus, para assimilar todos os ensinamentos que teremos na noite de hoje. E assim fortalecer nossas almas nessa tarefa que todos nós temos de soerguimento, de reforma íntima, a qual todos nós estamos inseridos nessa encarnação, que é o objetivo de cada um de nós, progredir e aprender cada vez mais em direção à felicidade plena de cada um de nós. Assim sendo, Jesus, em Teu nome, em nome de Maria Santíssima, nós pedimos permissão para dar por iniciado o estudo da noite de hoje na Tua santa e divina paz. Então, meus irmãos, eu peço licença para ler o Evangelho de hoje, o assunto de hoje. Como eu falei, é o capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aflitos, o item causas atuais das aflições. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer, de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm suas causas na vida presente, outras não nesta vida. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que os sofrem. Quantos homens caem por causa de sua própria culpa? Quantos são vítimas dos seus desleixos, imprevidência, orgulho e ambição? Então, nós estamos vendo no Evangelho que, se fizermos uma retrospectiva da nossa vida, se fizermos um estudo minucioso de todas as nossas aflições, nós vamos ver que a causa da grande maioria do nosso sofrimento deriva das nossas imperfeições mesmo, da nossa imprudência, do nosso desleixo diante das nossas obrigações. A lei dos homens, ela nos pune, mas dentro de uma forma mais de uma punição, quando nós atingimos o sofrimento de outras pessoas na sociedade. Então esta lei vem rigorosa nos punir, trazendo as consequências sociais para cada um de nós, das responsabilidades sociais. Mas a lei de Deus, ela passa a nos dirigir dentro para fora, de dentro do nosso coração. E muitas vezes nós não somos cobrados pelas nossas atitudes íntimas, porque a sociedade nem vê, na verdade, a nossa intimidade. Então, por isso, a lei de Deus, ela é muito rigorosa, porque aparentemente ela nos dá um livre-arbítrio, ela nos dá a permissão para que nós sejamos livres para agir e pensar. Ela nos traz as consequências das coisas mais simples que nós saímos desta lei. Portanto, as causas dos nossos sofrimentos, elas vão surgir na nossa vida. Os relacionamentos por interesse, muitas vezes, onde o coração está longe desse envolvimento
desta relação, muitas vezes é o interesse material naquela relação. Nós vemos as consequências de uma criação que nós damos ao nosso filho, sem ter aquela rigidez moral, sem ensinar para que ele seja um homem de bem, preocupando-se apenas que ele seja um homem de posses financeiras, de tesouros materiais, esquecendo principalmente dos tesouros que vão nos dar a paz e as consequências desse menosprezo que nós temos com nossos filhos muitas vezes. As consequências são duras. Na velhice nós sofremos muitas vezes porque vemos nosso filho ingrato. E ali nós vamos fazendo a retrospectiva e vendo, se eu soubesse, tinha mudado aquele ensinamento para esse filho, para essa filha. Então nós estamos vendo as consequências da saúde também em cada um de nós. Quantas doenças, se nós fizermos uma análise sincera da nossa conduta alimentar, das nossas extravagâncias diante da alimentação, diante das nossas atitudes, passar noites sem dormir direito, nos preocuparmos com a vaidade, com o egoísmo, esquecermos da boa amizade, da boa relação com aquelas pessoas que precisam de receber de nós a nossa boa ação, para que nós possamos também receber da vida o retorno daquela atitude bondosa que nós devemos ter uns com os outros. Então a grande maioria de nós sofremos por culpa das nossas extravagâncias e não podemos culpar a Deus. Nós começamos a ver que nós somos os responsáveis pela grande maioria das nossas dificuldades. Nós vemos as consequências políticas do nosso país, onde nós chegamos, onde nós alcançamos um sofrimento generalizado, onde as pessoas vivem na dificuldade, sem saúde, sem escola. Nós vivemos sem uma responsabilidade maior do governo conosco e culpamos sempre o governo, mas na verdade, se fizermos uma retrospectiva da nossa vida, hoje nós nos preocupamos com política, todos nós sabemos realmente o nome de todos os políticos que estão aí na Terra, mas há anos atrás nós sabíamos realmente quem eram os jogadores da seleção, dos nossos times de futebol, porque a nossa preocupação era essa. Então nós vamos vendo que as consequências políticas, nós também somos responsáveis por isso, porque nós elegemos aquelas pessoas. Então, assim como nós elegemos para a nossa vida maus políticos, nós elegemos também más companhias junto de nós. Nós elegemos uma saúde deficiente. Os neurocientistas vêm nos dizendo que toda doença que nós temos é o resultado do nosso pensamento, da nossa maneira de pensar. A todo momento nós estamos dando início a um evento químico dentro de cada um de nós, que é proporcional ao nosso sentimento mais íntimo, sentimento de mágoa. Nós vamos criar dificuldades físicas em cada um de nós. Nós vamos abrir as portas da nossa defesa orgânica. Nosso sistema imunológico passa a trabalhar com defeitos e ali as doenças se instalam em nós. E será que nós podemos culpar a Deus por isso? Nos lastimar? E assim nós fazemos, nos lastimamos da sorte, nos lastimamos do azar que nós temos, nos lastimamos da vida que nos persegue, nos trazendo sempre sofrimento, quando na verdade nós que somos os responsáveis pelas nossas aflições. A grande maioria das nossas dores, nós somos os responsáveis se fizermos uma varredura honesta dentro de cada um de nós. Assim como Santo Agostinho nos recomenda no Evangelho, dizer que todas as noites, quando terminar o dia, nós devemos sentar no nosso quarto, na nossa cama, e fazer aquela varredura de todo o nosso dia, de tudo que nós fizemos. E ali nós vamos ver realmente que nós somos culpados
do remorso, nós somos culpados de algum problema físico pela alimentação errada que nós tivemos, pelo excesso do álcool, do fumo, de tantos outros vícios que nós trazemos. Então, assim como o trabalhador, todas as noites, amargurado pelo sofrimento, ele sabe que no dia seguinte o sol vai raiar e um novo dia ele vai ter para tentar mais uma vez arregaçar as mangas, trabalhar, plantar coisas boas para ali ele ter um retorno. Nós também, depois da morte física, nós vamos ter um raiar de um novo dia, de uma nova encarnação, e aí nem tudo está perdido. A doutrina espírita vem nos mostrando que Deus sempre tem nos dado oportunidades de reencarnações sucessivas. Cada vez que nós reencarnamos, nós temos uma nova oportunidade de repetir aqueles nossos erros, de reencontrar com os nossos desafetos, reencontrar com nossos filhos, nossos parentes, porque cada encarnação que nós tivemos, cada momento que nós aqui na Terra chegamos, nós passamos por uma sociedade, nós passamos num tempo específico, onde as nossas atitudes vão ficar registradas dentro de cada um de nós, e ali, mais na frente, na vida futura, as consequências virão. E aí nós temos novas oportunidades por Deus, para que nesse momento nós possamos nos reformular, nos levantar diante de nós mesmos, porque o maior inimigo, meus irmãos, está dentro de cada um de nós. Onde é que está a lei de Deus, segundo os Espíritos? Na consciência de cada um de nós. Então, se fizermos esta viagem interior em busca desta lei que nós trazemos naturalmente dentro de nós, este Deus que vai nos julgar, porque não é aquele velhinho de barba que todos nós achávamos que no juízo final vai dizer, estender um papel na sua frente com todas as nossas falhas. Não, isso não existe. Deus nos ama tanto que Ele permite que nós sejamos livres para agir, para pensar. E este Deus interior, essa lei de Deus que todos nós trazemos, que é a nossa consciência, é quem vai ser o nosso juiz, e muitas vezes um juiz duro contra nós mesmos. Vai ser também o nosso advogado diante das nossas falhas, tentar nos ajudar. Então, nós trazemos dentro de nós tudo pronto para que nós possamos ser felizes. Nós vemos as mensagens de Deus chegando de todo o tempo, os tempos de Deus são chegados. Estão sendo revelados que nesse momento é chegada a hora para que a humanidade se restaure. Todos nós vamos ser restaurados, independente da vontade e da preguiça de cada um de nós, porque a lei de Deus, a lei do progresso, chega para todos nós e os tempos são chegados. E nós vamos ter que assistir grandes transformações na Terra. Transformações morais, acima de tudo. Transformações políticas na nossa vida. Transformações sociais. E quem duvida disso, meus irmãos? Porque todos os ensinamentos de Jesus, todos os ensinamentos do Evangelho estão se cumprindo passo a passo, nada ficou para acontecer, tudo está sendo matematicamente se cumprindo aqui na Terra. Quando escutais rumores de guerra, quando escutares pessoas contra pessoas, quando escutares na Terra falar sobre terremotos, sobre cataclismo, é chegado o início de tudo isso e nós estamos vendo. Tudo que o Evangelho nos prega, tudo, as aflições que nós estamos passando hoje já foram anunciadas. E são anunciadas todos os dias nas reuniões mediúnicas, nas comunicações dos bons amigos espirituais, nas falanges de espíritos que trabalham no bem da Terra, nessa transformação.
que está acontecendo. Quantos espíritos estão reencarnados hoje na Terra? Quantos espíritos estão trazendo para todos nós esses conhecimentos? O conhecimento das muitas moradas no universo. Moradas onde em cada ponto de luz que nós olhamos à noite, os astros, cada ponto de luz, ali é um mundo maravilhoso, onde seres humanos também estão ali, com corpos diferentes do nosso, talvez, porque aqui na Terra nós vemos a grande variedade de vidas. Nós vemos insetos, muitas vezes, que tomamos um susto de tão complexo que é aquele animalzinho, aquele inseto. Aqui na Terra, imagine num cosmos com mais de 200 milhões de galáxias, segundo estão sendo divulgados hoje através da ciência para todos nós. Nós vemos hoje os cientistas como o Dr. Robert Lanza trazendo informações científicas que vão reforçar tudo isso que nós estamos falando. Reforçar a questão da vida eterna, da reencarnação que todos nós temos, porque não é mais apenas os espíritos que estão nos trazendo essas informações, mas os cientistas, debruçados pelas experiências, trazendo. Assim como o Dr. Roberto Lanza lança na Terra hoje uma ciência chamada biocentrismo, e ele fala que nossa inteligência, ela permanece viva mesmo depois que nós perdemos nossa vida física. Ou seja, a inteligência permanece viva mesmo depois que nosso coração para de bater, que o nosso fluido vital se extingue dentro de nós, a inteligência permanece, segundo o Dr. Robert Lanza, cientista mais atuante hoje na Terra a esse respeito. Ele vai mais além, ele diz que essa inteligência, ela pode interagir com as nossas inteligências aqui na Terra. Aqueles que ficaram aqui na Terra, essa inteligência que perdeu o corpo físico pode interagir, ou seja, se comunicar conosco, através da energia quântica, da telepatia, de tudo isso. E o Dr. Roberto Lanza vem nos mostrando isso. Isso que os Espíritos vêm nos dizendo há mais de 164 anos. A doutrina espírita vem revelando tudo isso. E o Dr. Roberto Lanza vai mais além ainda, dizendo que esta inteligência, que depois que perde o corpo físico, está em algum local, em alguma dimensão paralela junto de cada um de nós, no mundo espiritual, podemos dizer assim, porque ele diz que é no mundo quântico, não diz mundo espiritual. Não fala que a inteligência é o espírito, mas é uma inteligência que, na verdade, nós sabemos que a inteligência é o resultado do espírito, é propriedade do espírito imortal que todos nós somos. Ele diz que essa inteligência pode voltar e tomar um corpo, mais uma vez, no ventre de uma mãe, para ali ter uma nova experiência, mais uma vez aqui na Terra. Então vejam, meus irmãos, como a ciência, lado a lado com a doutrina espírita, vem nos mostrando toda essa gloriosa revelação que todos nós estamos tendo. Por isso não há mais tempo, por isso os tempos são chegados, e nossas aflições podem ser amenizadas desde já, porque cada dia nós estamos construindo o dia de amanhã, como hoje estamos vivendo o resultado dos dias passados que nós tivemos. E muitas vezes nós chegamos numa situação de desespero, porque a velhice, o tempo que nós perdemos, nós ficamos desesperados diante da aflição, porque não tem mais jeito. Como é que uma pessoa com 70, 80, 90 anos vai ter mais condições físicas de recuperar todo essa conduta degeneralizada que nós tivemos, essa conduta desequilibrada que nós temos? Quando nós somos jovens, nossas células se recompõem, nosso organismo se reorganiza e nós temos uma revida, podemos dizer assim, revivemos muitas vezes,
E aquele vício que nós tínhamos, deixamos e passamos a ter uma qualidade de vida melhor. Mas quando atingimos a idade de 70, como nós estamos, e hoje eu observo, meu Deus, quantas coisas eu poderia ter evitado na minha vida se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Porque, infelizmente, não tenho mais o corpo que responda automaticamente às minhas precauções de alimentação, de conduta moral, porque o corpo não acompanha mais a velocidade da alma. Então, todos nós chegamos no momento mais importante da nossa vida. Esse momento que Deus coloca para que nós pensamos, que nós possamos pensar no que estamos fazendo aqui na Terra. De onde viemos, para onde vamos, o que podemos fazer para melhorar a nossa vida. Eu sempre falo numa mensagem de Emmanuel chamada Futuro, que ele diz, quando o homem guardar na sua própria consciência os parágrafos luminosos da Divina Lei, o companheiro não mais repreenderá o companheiro, o irmão não acusará mais o irmão, os cárceres cerrarão suas portas, os tribunais quedarão em silêncio. As armas, os homens que mexem nas armas não vão mexer realmente na sementeira do solo. Aqueles homens de armas volverão a sementeira do solo, segundo essa mensagem de Emmanuel. As máquinas não mais vomitarão chamas de fogo de morte, mas contribuirão pacificamente com o progresso planetário. A lei de Deus viverá no pensamento e nos atos de todos. Os homens de lei não apenas serão justos, mas profundamente bons. A oração será de alegria e de louvor, não mais essa oração de pedir, de eterno pedido que nós somos, porque nós não sabemos nem o que pedimos. Nós pedimos coisas supérfluas, coisas pequenas, materiais, e deixamos de pedir realmente as nossas verdadeiras necessidades, que são os valores morais, éticos, que nós devemos acrescentar, esses tesouros espirituais dentro de cada um de nós. Então, meus irmãos, aproveitemos todos nós esse momento que nós estamos tendo nesse raiar de um novo dia, um raiar de esperança, de vidas futuras, um raiar da eternidade do ser, a consciência que ninguém morre, que nós continuaremos vivos todos nós, e muitas vezes diante de um sofrimento, de uma dor, de uma perda de um parente, amigo, de um filho querido, de um companheiro, de uma companheira, nós nos desesperamos de forma equivocada, pois na verdade nós devíamos ter calma e observar que ninguém morre. Deveríamos ter calma e devemos ter calma e compreensão, porque a doutrina espírita veio nos trazer este sentido, esta fé raciocinada, para que nós possamos aproveitar cada segundo da nossa vida aqui na Terra. Então aproveitemos todos nós e façamos a grande viagem dentro de nós, observando que a grande maioria das nossas aflições provém realmente de nós próprios. Nós somos os autores das nossas aflições. Quando surgiu uma aflição que independe da nossa condição, que nós estamos agindo na ética, na amizade, sincero com os outros, e mesmo assim somos caluniados, mesmo assim a doença vem e nos pega com um tumor, por exemplo, com um câncer, uma situação que nós não temos mais como sair dela, aí nós devemos ver que essas aflições que não condiz com as nossas ações aqui, ela tem a sua origem no passado. Mas o estudo de hoje que nós devemos fazer, meus irmãos, é sobre as causas atuais das nossas aflições, que são realmente todas elas consequências das nossas atitudes. Então, cada um de vocês que está me escutando agora sabe, como eu, das responsabilidades e das consequências dos nossos atos, das nossas mais íntimas intenções, muitas vezes.
Quantas vezes as nossas íntimas intenções são intenções mesquinhas, intenções pequenas, e a sociedade não percebe isso, porque nós usamos o verniz do sorriso, da palavra mansa, mas as intenções sinceras do nosso coração são registradas pelo nosso inconsciente, pela essa lei de Deus que está dentro de nós, e delas surgem as consequências que a sociedade nem está participando, nem está sabendo, mas as nossas criações, os nossos remorsos vão nos levar às consequências das aflições que nós passamos. Mundos de provas e aflições, já está dizendo o mundo que nós vivemos. Mas esse mundo, meus irmãos, querendo ou não, o mal está estribuchando nesse momento na Terra. O mal não tem mais condição de continuar. O mal está com seus dias contados, porque as aflições vão ter que sair da Terra, porque a Terra passará a ser um planeta de regeneração, onde todos aqueles que aqui estiverem vão levantar de manhã cedo e se abraçar mutuamente. Todos terão o mesmo pensamento de amor, todos terão o mesmo pensamento de Deus, todos terão a mesma vontade de dar a mão e ajudar uns aos outros. Ninguém vai trazer o egoísmo no coração. Todos vão se preocupar uns com os outros, porque vai ser uma lei natural. A lei que rege os mundos de regeneração. Então, nós estamos aqui onde vemos a grande maioria das aflições por conta da humanidade que aqui está ainda dentro desta lei kármica que nós estamos aqui magneticamente atraídos para planetas de provas e expiações, que são os laboratórios dos mundos espirituais, onde nós estamos aqui pela misericórdia de Deus para aprendermos a valorizar a nossa vida, a mudar nossa maneira de ser, a ser pessoas honestas nas coisas mais simples da nossa vida. E a doutrina espírita é um sol na nossa vida, que raiou nesse final dos tempos, no momento exato para que a humanidade, hoje, com a sua capacidade intelectual, possa absorver os ensinamentos de Jesus. Então, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de nós, que possamos agradecer esta oportunidade que estamos tendo mais uma vez, de estarmos aqui entre amigos e irmãos, recebendo as bênçãos dos bons espíritos que aqui ao nosso redor se encontram. Abençoe esta casa maravilhosa, a União Espírita Maria de Nazaré, e a todos os trabalhadores, materialmente falando e espiritualmente falando. E nesse momento eu convido a todos vocês para que possamos fazer a prece de agradecimento a Deus por mais esse momento, por mais esse banquete de luz espiritual que é o Evangelho de Jesus. Agradecidos estamos, Jesus, por todas as bênçãos que recebemos na noite de hoje. Abençoa mais uma vez cada um de nós e que possamos colocar em prática, Jesus, todos esses ensinamentos do Teu Evangelho. Colocar em prática esta forma que devemos colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, de ver realmente a trave que trazemos nos nossos olhos e esquecer os argueiros que existem nos olhos dos nossos irmãos. Porque esta prática de olhar o erro nos outros, Jesus, é quem tem nos colocado aqui em várias e várias encarnações de sofrimentos, de aflições, e hoje é chegada a hora de todos nós nos livrarmos de tudo isso. Em Teu nome, Jesus, em nome de Deus, em nome de Maria Santíssima, em nome dos nossos guias espirituais, nós agradecemos por mais essa oportunidade e pedimos permissão, Jesus, para encerrar o Evangelho da noite de hoje na Tua Santa Paz. Então, meus irmãos, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Deixo um abraço fraterno de todos que fazem a Casa dos Humildes, casa onde nós somos voluntários com muita alegria e humildade no coração. Muita paz, que Jesus nos abençoe
e obrigado por mais essa oportunidade que tivemos.